No Brasil, maiores produções agrícolas, particularmente de grãos, têm sido alcançadas como resultado do desenvolvimento e da implementação de técnicas eficientes de produção e de proteção da produção. No entanto, é essencial que o armazenamento e a manutenção da qualidade dos grãos e de outros produtos agrícolas seja solidificada pelo desenvolvimento de práticas efetivas de armazenagem a fim de minimizar as perdas pós-colheita. Embora não haja dados concretos sobre as perdas causadas somente por pragas em estruturas modernas e tradicionais de armazenamento de grãos, estima-se que, em países desenvolvidos, essa perda seja insignificante quando comparada com valores superiores a 15% em países não desenvolvidos, onde contínuas crises econômicas e a deficiente ligação entre o conhecimento teórico e as aplicações práticas são os principais empecilhos para colocar a perda de alimentos em níveis toleráveis, isto é, abaixo de 5%. No que se refere ao armazenamento, muito tem sido feito no sentido de redução das perdas e conservação adequada dos produtos agrícolas, pois qualquer modificação na qualidade ou disponibilidade dos alimentos são imediatamente sentidas pela população com repercussões socioeconômicas. Com a produção de grãos próxima aos 200 milhões de toneladas, o Brasil convive ainda com perdas de produtos agrícolas durante o armazenamento, devido principalmente a insetos que atacam os grãos nessa fase. Apesar da existência de técnicas adequadas, o setor de armazenagem do país não conseguiu ainda encontrar condições para reduzir a níveis aceitáveis as suas perdas agrícolas. Como visto em aulas anteriores, a massa de grãos armazenada é um ecossistema em que a deterioração é o resultado da interação entre variáveis físicas, variáveis químicas, variáveis biológicas de fontes internas e variáveis biológicas de fontes externas. O grau de deterioração depende da taxa de aumento do efeito dessas variáveis, que por sua vez são afetadas pela interação da temperatura e umidade e pela inter-relação dessas variáveis com o produto e com a estrutura do armazém. Quanto às variáveis físicas, podemos dizer que o grau de deterioração depende da taxa de aumento do efeito dessas variáveis, que por sua vez são afetadas pela interação da temperatura e umidade e pela inter-relação dessas variáveis com o produto e com a estrutura do armazém. As principais variáveis físicas são temperatura e umidade da massa de grãos, umidade relativa do ar intergranular, propriedades físicas da massa de grãos, a estrutura da unidade armazenadora e suas inter-relações. É dependente também de variáveis meteorológicas, onde o clima é determinante na escolha de uma estrutura armazenadora. A principal variável química diz respeito à disponibilidade de oxigênio no ar intergranular que, ao lado do teor de umidade, é provavelmente o fator mais importante, pois afeta o crescimento e desenvolvimento de todos os organismos nocivos, exceto bactérias anaeróbicas. Devido ao fato de que fungos, ácaros e todos os insetos requererem oxigênio livre para o seu desenvolvimento, os grãos podem ser armazenados com perda mínima de qualidade, se esta variável for excluída ou manipulada pela modificação da atmosfera. Seria interessante estudar o capítulo 16 do nosso livro Textos. Os silos-bolsas mostrados na figura é uma forma de armazenagem temporária na ausência ou com o mínimo de oxigênio para manipulação da qualidade do produto. O desenho e a construção de unidades armazenadoras apropriadas são fatores importantes na manutenção e melhoria da estabilidade da massa de grãos armazenados. Para uma conservação segura, os grãos devem ser guardados secos, em local fresco e protegidos de água e agentes bióticos externos. A escolha do local do armazém em seu projeto e o material usado em sua construção, em grande parte, determina se certos organismos daninhos, incluindo pássaros e roedores, serão pragas significantes. O período de viabilidade do grão durante o armazenamento pode ser longo ou curto, e as causas da morte de sementes são ainda obscuras. Uma hipótese é de que os grãos morrem devido à degeneração da proteína, que em geral é influenciada pela deterioração do núcleo das células. É geralmente sabido que a vida dos grãos armazenados é regulada pelo tipo de grão, pela microflora presente e pela interação entre a temperatura e a umidade do sistema. A propriedade de respiração do grão e dos micro-organismos presentes é crucial no entendimento do processo de deterioração do grão. Ambos respiram pelo mesmo princípio fisiológico. A respiração dos grãos ou grãos quebrados produz energia e ocorre na presença ou na ausência de oxigênio.
Na respiração aeróbica, ocorre uma oxidação completa da glicose, produzindo dióxido de carbono, água e calor, enquanto na anaeróbica, a glicose é completamente decomposta formando dióxido de carbono, álcool etílico e calor. Os efeitos diretos da respiração são a perda de peso e o aumento do teor de umidade do grão, o aumento do nível de dióxido de carbono no ar e o aumento da temperatura dos grãos. A intensidade da respiração dos grãos e dos fungos determina, em parte, a taxa e a extensão da deterioração da massa de grãos. A intensidade do processo respiratório é regulada por um conjunto de variáveis bióticas e abióticas, como umidade, temperatura, concentração de gases, aeração, tamanho e forma do grão e da massa de grãos, da espécie, da variedade, da colheita, da maturidade pós-colheita e das condições de transporte. A maturidade pós-colheita é uma das propriedades dos grãos menos entendidas. Complexas mudanças bioquímicas ocorrem nos dias e nas semanas que se seguem ao armazenamento de grãos colhidos frescos. O período final da síntese química, que se inicia na maturação, principalmente de cereais no campo, pode ser completado com sucesso somente após o grão ter amadurecido no campo e colhido com o mínimo de danos. Quando a colheita é realizada na época correta, depois da maturação dos grãos, é possível melhorar a estabilidade do armazenamento e a perda mínima de qualidade do grão. Durante muitos anos, acreditou-se que o trigo recém-colhido não tinha o mesmo desempenho que o trigo armazenado por um período de algumas semanas ou meses. Estudos mostram que a qualidade da farinha de trigo recém-colhido para a panificação é melhor do que aquela que ficou armazenada por um período de tempo mais prolongado. O envelhecimento não melhorou o potencial da panificação, e que o armazenamento prolongado pode gerar declínio gradual na qualidade de panificação ou cozimento. A germinação é definida como o fenômeno pelo qual, sob condições apropriadas, o eixo embrionário dá prosseguimento ao seu desenvolvimento que tinha sido interrompido por ocasião da maturidade fisiológica. Várias teorias têm sido propostas para explicar a perda de viabilidade das sementes durante o armazenamento. Basicamente, elas são divididas em dois grupos, ou seja, em que a perda da viabilidade é um fator intrínseco resultante do metabolismo da semente, e o outro, em que as causas são extrínsecas para as sementes e são completadas com organismos que vivem em associação com a semente. A viabilidade das sementes de cereais é condicionada à temperatura e umidade do armazenamento e pode ser prolongado com baixos teores de umidade e temperatura. Os organismos vivos e os componentes de um ambiente inerte interagem para causar danos aos grãos armazenados. Para efeito de armazenagem, os organismos vivos podem ser divididos em dois grupos: os consumidores, que são insetos, pássaros e roedores, e os decompositores, fungos e bactérias. Quando o grão está armazenado, os decompositores estão normalmente em estado de dormência, e os consumidores, insetos roedores, estão ou poderiam estar ausentes. A predominância de uma determinada espécie desses organismos na massa de grãos fica na dependência de muitos fatores, destacando-se os fatores climáticos, onde os grãos são produzidos, e as condições de armazenamento e da espécie vegetal. Para as condições tropicais, os fungos constituem os principais micro-organismos presentes na massa de grãos.